vou tentar construir a minha fala a partir de uma pergunta aqui, quem serve a inovação? Eu acho que a gente tem falado muito de inovação e poucas vezes a gente pensa a quem serve, e principalmente esquece que quando a gente fala de inovação, a gente dificilmente consegue se libertar de que existem pontos positivos e riscos, né, impactos negativos. São pouquíssimas as inovações com as quais a gente convive hoje, que seja a radiologia, seja a radiação e a descoberta, o controle disso, seja os antibióticos e o celular, que não carregam essa característica de ter impactos positivos e negativos. Então, olhando para a saúde, a gente vê impactos positivos como a integração, possibilidade de integração de dados, gestão a partir desses dados, a inteligência artificial melhorando a eficiência e, por que não, resultados, mas sim impactos negativos, segurança dos dados, a privacidade e, eventualmente, a produção de iniquidade. E aí o meu convite vai ser, a partir desse questionamento, a gente pensar, então, por que inovar, para quem inovar e como aplicar essa visão na prática, usando alguns cases práticos que a gente tem feito. Então, primeiro, por que, né? Quando a gente se pergunta por que inovar, a gente vai falar, bom, vamos ampliar a expectativa da população, vamos conseguir resultados melhores na saúde, né, no cuidado, um melhor desempenho do setor, então, financeiro, então, conseguir mais sustentabilidade, e quando a gente olha para o sistema público de saúde, a gente tem que perseguir isso, dado o envelhecimento da população e os desafios que a gente tem todos, que acho que aqui todo mundo conhece, né, e posso pensar também numa ampliação de mercado, alcançar mais gente e, portanto, gerar equidade, né? O fato é que o tipo de inovação que a gente vê hoje na saúde não está gerando nem longevidade, nem sustentabilidade, nem equidade. Muitas vezes a gente está querendo mais soluções para menos gente, e aí o meu convite é que a gente tenha um novo olhar sobre a inovação, né? Einstein dizia que a gente não pode resolver um problema com a mesma mentalidade que o criou, e a partir disso, o meu convite é que a gente juntos aqui pense um novo olhar para essa inovação na saúde, com essa nova perspectiva. Então, enfim, quando a gente pensa em inovação, vem exemplos nas nossas cabeças aí, talvez a gente tenha que fazer a pergunta de que tipo de inovação a gente quer, né? A gente, na saúde, tem perseguido inovações que efetivamente aumentam acesso, distribuição de serviços, democratização do acesso, principalmente, né? Será que é isso que a gente está efetivamente no setor de saúde conseguindo fazer, ou será que a gente está fazendo um tipo de inovação que deixa mais gente de fora, principalmente quando a gente olha para um sistema como o SUS, um sistema que tem, né, gigante com seus desafios. O meu convite e sempre foi a minha forma de pensar, que é inovar com propósito. Eu acho que inovar por inovar, para encontrar uma nova solução para cada vez menos gente, não faz sentido, e a gente vai falar aqui de cases de como a gente, então, buscou inovar com propósito e como startup, como uma organização social, a gente tem uma figura híbrida de uma startup e uma organização social, a gente conseguiu entregar para as suas soluções e cases interessantes, tá? Então, a ideia é realmente trazer aqui a visão que nos move. Então, a gente sempre teve a visão de inovar para levar acesso à saúde para quem não tem, essa sempre foi a nossa matriz de pensamento, ampliando a equidade, gerando sustentabilidade financeira e, sim, melhores resultados para a população, tá? Então, o case que eu fui convidada aqui para apresentar, então, é do Grupo SAS. A gente sempre, né, tem na nossa trajetória essa visão sempre de trabalhar acesso, resolvibilidade, redução de filas. A gente sempre inovou junto ao SUS e à academia, inclusive eu estou falando aqui da Unicamp, do nosso laboratório de saúde digital. Trabalha já há 12 anos com saúde digital e móvel, mais de 500 mil de atendimentos gratuitos fornecidos por SUS. A gente não é financiado pelo SUS, foi uma opção como organização social, a gente buscar recurso e potencializar o SUS com o que a gente faz, e faz isso a partir de 4 projetos de desenvolvimento de cuidado, tá? Na nossa trajetória, a gente realmente começa com uma organização que busca recursos e construiu
maneiras de atender a população, primeiro chegando nas populações com tendas de campanha, carretas, entre 2013 e 2015. O fato de que a gente queria alcançar pessoas mais distantes fez com que a gente começasse a desenvolver tecnologias na organização social, e aí no nosso braço de tecnologia, como a telecolposcopia. Então, tecnologias, prontuário eletrônico, e formas de atender que nos permitisse alcançar mais gente que hoje não consegue acesso adequado à saúde. Tá? De 2020 a 2022, durante a pandemia, a gente ganhou, como a gente já trabalhava com saúde digital, bastante destaque, construiu alguns modelos inovadores, e hoje a gente está dentro da Unicamp, eu estou dentro aqui desse prédio da Unicamp, fazendo, com essa missão de disseminar um modelo operacional, transferir para o SUS, transferir para conhecimento, né? Eu estou aqui dando um treinamento para a DRF, a gente está formando mais de 3 mil profissionais da Regional de Saúde para trabalhar com os temas de saúde digital. Tá? Alguns exemplos de aplicação do que a gente desenvolveu e faz, então, muitas soluções de telepropedêutica, então, protocolos clínicos, a gente fala inovação, vem muito produto, né, mas, assim, protocolo clínico e modelos que a gente consiga entregar acesso para quem mora longe sem precisar viajar. Esse é um exemplo da teleultrassonografia, é o tema do meu doutorado aqui na Unicamp, então, a gente está validando essa tecnologia para o SUS, para reduzir o número de viagens de gestantes. Então, a gente faz ultrassonografia remota, à distância. A gente começou esse projeto na pandemia e é meu doutorado, então, basicamente, é um exemplo de como a gente tenta aplicar uma nova solução, um novo jeito de fazer, usando ferramentas inovadoras, assim, a serviço de acesso, a serviço de impacto. Depois as cabines e unidades de telemedicina avançada, que são basicamente soluções que aqui dentro da comunidade da Maré, onde a gente atuou junto com a Fiocruz por 3 anos durante o período da pandemia e pós, né? Então, aqui numa comunidade de pescadores, onde eu vivo atualmente no Ceará, né? Então, onde a gente consegue levar atendimento, consegue levar acesso à saúde, e o nosso projeto de inteligência artificial aplicada para o câncer de colo de útero. Então, são alguns dos modelos inovadores que a gente vem utilizando. Tá? A partir desses modelos, a gente alcançou alguns reconhecimentos, então, a gente foi premiado como modelo de acesso no Fórum Econômico Mundial em 2022, implementou a telesaúde em Campinas, fez toda a jornada de implementação, e como startup de saúde, a gente foi premiado ano passado, faz exatamente um ano na Assembleia Mundial da Saúde, com a solução que eu depois vou apresentar para vocês, gerando créditos de carbono a partir da telesaúde. Tá? São 2,5 milhões de pessoas impactadas com essas soluções. Eu dei alguns exemplos para vocês, e até 2030 a gente tem a visão de impactar 50 milhões de pessoas. Então, uma visão que parte de pessoas da sociedade civil, do setor privado, mas que a gente busca contribuir com o SUS, fazendo entregas de valor. Né? Então, se a primeira pergunta era por que inovar, então, o que a gente está buscando, né, eu tento inspirar com esse case. A segunda é para quem, né? Quais são os gaps e como é que a gente pode trabalhar isso, né? Acho que a gente tem muitos gaps no setor de saúde, a gente vê a dificuldade em relação às questões estruturais, saúde da mulher, né, as questões raciais, questão também ambiental. Então, assim, a gente tem, sim, muitos gaps, está buscando vencer esses desafios na saúde, mas o fato é que a gente tem muito mais buracos e essas inconsistências no mercado da solução, do que a gente consegue encontrar soluções para elas. E o fato é que não ter soluções para muitos dos problemas custa caro a toda a sociedade. Por exemplo, o desafio do câncer de colo de útero precoce, é uma doença totalmente curável e a gente ainda não conseguiu vencer esse desafio, ainda vê mulheres fazendo diagnóstico, né, no câncer de colo de útero e mama, que é a minha área, com muito atraso, com casos aí muito graves. Então, quando a gente olha para quem inovar, quando a gente olha para isso, talvez a gente tenha, assim, por que olhar e como olhar para oportunidades que a gente consegue reunir o impacto financeiro com o impacto
o impacto, é isso, no setor, no cuidado das pessoas. Tá? Então, eu trago um exemplo aqui sobre saúde da mulher, que é a minha área. A gente poucas vezes mensura, né, mas a saúde da mulher é a saúde que tem menos investimento, muito poucos produtos são testados em mulheres, e a gente mensurou, um estudo que mensurou o impacto econômico do afastamento de mulheres, dias de trabalho perdidos, e como a gente acaba encontrando espaço para fazer investimentos, né? A gente pode procurar nesse tipo de estudo embasamento para conseguir recursos e fazer investimentos melhores na saúde. Né? A ideia é que sejam novas soluções que realmente tratem esses desafios. E aí, quando eu levei dessa ideia, quando eu fui para o Fórum Econômico, a palavra que eu levei, a frase que eu levei, acesso à saúde não é caridade, acesso à saúde é estratégia, e quando a gente enxerga isso, enxerga como sociedade, como humanidade, a gente entende que buscar melhores soluções não é uma questão da gente estar buscando lucro ou também, do outro lado, ser filantrópico. A gente está buscando efetivamente ser resolutivo e encontrar melhores formas de fazer isso. Então, se a gente entendeu para que inovar, né, colocou propósito a partir do setor privado, e acho que eu vou deixar muita discussão aqui a gente falar, é possível, será, o setor privado, as startups, terem um novo olhar, serem exemplo de como levar a inovação para o SUS, então como aplicar essa inovação na prática. Né? Basicamente, acho que a gente precisa criar ferramentas, e já estão sendo criadas, de negócios que efetivamente têm esse olhar, porque é lógico que existem startups que estão com uma visão unicamente voltada para o lucro e muitas vezes comprometendo qualidade, comprometendo equidade, mas é possível realizar processos que incentivem negócios que impactam, buscar ter criatividade nos modelos de negócio, né? De novo, é mais fácil a gente encontrar buracos na saúde do que soluções para esses buracos, e disseminar boas práticas, que é o que a gente tem feito. Então, em relação a incentivos de negócios que impactam, então, formas da inovação chegar no governo, isso já existem, mas hoje existe uma forma, inclusive, de olhar para empresas e soluções que têm foco em impacto, então, aqui, tanto para que os investidores do setor privado olhem para isso, mas também que o governo, com o seu poder de compra, olhem para soluções que endereçam efetivamente impacto social e possam, do mesmo jeito que a gente sabe que os negócios, os as microempresas, pequenas empresas são as que mais empregam, existem políticas para potencializar a chegada a entrada desses prestadores de serviço no governo. Que tal a gente também olhar para negócios, startups ou inovação que endereçam temas com impacto? Tá? Então, a impacto é essa solução. Depois, criatividade nos modelos de negócio. Então, para a gente aplicar, primeiro, fazer um julgamento mais correto de se aquela solução resolve ou não, e aí a Impacto tem feito isso de um jeito bacana. Depois, a criatividade, né? Então, ampliar olhares, porque às vezes a gente não vê oportunidades que estão na nossa frente. Vou contar um pouquinho o case da Compensas. Então, uma das maiores dores que a gente tem no SUS é o subfinanciamento, e a gente foi buscar no mundo uma solução que poderia desenvolver, né, uma solução a partir de um olhar do mundo que poderia atacar a questão do subfinanciamento. E aí, de novo, eu quero aqui inspirar para a gente, até para ser um contraponto, e a gente fazer um painel rico. A gente sabe que o setor da saúde é um dos que mais polui, e no Brasil a gente tem uma média de 72 quilômetros de deslocamento das pessoas para atendimento em saúde. Isso inclui atenção primária especializada, olhando só para especializada, são 155 quilômetros em média, né? O SUS faz 2,8 bilhão, atenção suplementar mais. Fato que a gente gera 63 milhões de toneladas de CO2 só em deslocamentos de pacientes, e a gente buscou, com criatividade, modelos de negócio inovadores, criar uma ferramenta, inclusive para o SUS, que possa mensurar a redução de deslocamentos de pacientes e transformar isso em créditos de carbono, podendo gerar receita, 3 bilhões de receitas para o SUS, a partir da conversão de atendimentos presenciais para online. Então, eu quero depois trazer um exemplo de como um novo
né? Um olhar inovador pode, eventualmente, atacar problemas estruturais do nosso sistema de saúde. A Compensas hoje já é uma realidade, a gente trabalha com dados abertos do SUS e desenvolveu a tecnologia, que inclusive está a serviço dos núcleos de telesaúde, né? E por fim, acho que a questão da disseminação, né? A gente entende que aplicar na prática é uma questão de buscar ampliar boas práticas e fazer com que elas alcancem, sejam regra, né? Então, aqui, a inauguração do nosso laboratório de inovação e impacto social em saúde. Então, como é que a gente coloca essa agenda de inovação e de impacto juntas, como é que a gente leva isso junto da academia, com responsabilidade para validar as soluções. Aqui foi a inauguração do laboratório ano passado, a gente tem a parceria com o Ministério da Saúde, com a Faculdade de Ciências Médicas aqui da Unicamp, e tem feito um trabalho para quebrar essa visão de que tudo que é inovação não pode ter impacto, né? Está deixando mais gente de fora. Talvez seja mais uma questão da gente endereçar isso e criar ferramentas, espaços como o laboratório aqui, para que a gente teste soluções, se realmente elas estão contribuindo para mais acesso, para mais equidade, que é o que a gente deseja, sem dúvida, no SUS, e que muita gente que está inovando, inclusive nas startups, inclusive a partir do setor privado, pode acontecer. E por que não também motivar mais e mais jovens a liderarem esse processo de inovação, porque a gente realmente tem tecnologias hoje que a gente não tinha. Eu vou passar o vídeo, você só me dá um retorno se o som está passando aí para vocês. Está correto, sim, funciona. We are a huge country. We have 5,500 cities. 3,800 of them are below 50,000 people. And on average, a Brazilian travels to get to a doctor is 72 kilometers. So imagine that on average. If it's a health specialist, it's 155. So this displacements, it's really a challenge around equity to access. We train local nurses and equip them with the right devices and connectivity so that the doctors can also have a greater information around the patient's health. Not only a video consultation, but also more complex exams like a teleultrasound for a pregnant woman, skin cancer detection, cervical cancer detection, and so many other possibilities around this combination of telemedicine and devices. In the north and northeast of Brazil, the deadliest kind of cancer is cervical cancer. And it's a disease that for wealthy women in wealthier countries or even regions in Brazil, it's not even a concern anymore. But for these women, it's the deadliest kind of cancer, and it's highly curable and preventable if you do the treatment early on, right? If you do prevention and early detection. What we are doing now is implementing AI around a specific part of this screening process that's called the colposcopy. It's an image of the woman's uterus, and we're training the model to analyze the images so that the AI can help detect the likelihood of that image being a cancer, right? So we speed up the diagnosing process. We got her to do the exam, and she actually had cervical cancer. And we detected it early enough so that she could be treated. We took her to a hospital, she went into surgery, and now she's healthy and well. And I think this really shows the challenge around this disease.
So I'll give you one example from a hospital in Brazil. In just 1 month, with a small operation that they started, they reduced 70 tons of CO2 emissions. And this, in a large scale in Brazil, could go up to 40 million tons of reducing the carbon footprint of the sector. So we see as a huge potential as well. Esse foi o vídeo que a gente recebeu aí como presente sobre contando a história do impacto que a gente está fazendo. Então, eu espero contribuir nessa discussão como um case que mostra que talvez a gente tenha que encontrar formas, ferramentas, caminhos para que a inovação responsável e comprometida com o impacto chegue no SUS. E acho que já existem iniciativas importantes nesse sentido, como o Laboratório de Inovação agora da FEDIGE, e que a gente consiga criar caminhos responsáveis e, ao mesmo tempo, impactantes para o nosso sistema de saúde. Eu vou terminar com a minha frase aqui, que eu digo que há 20 anos era impossível sonhar com as tecnologias que a gente dispõe hoje, e hoje é impossível pensar o sistema de saúde dos sonhos sem elas. Então, que a gente saiba construir essa jornada de inovação para o SUS com responsabilidade e equidade.